Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, quem vos fala é Felipe de Deus. Neste vídeo nós iremos voltar alguns séculos atrás para você conhecer a história do dia em que os chilenos cogitaram a possibilidade de invadir o Brasil. E o pior, o território do Império do Brasil. Antes, é claro, não deixe de curtir o vídeo para fortalecer o meu trabalho aqui na plataforma. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho da notificação, isso é muito importante. Dessa forma, você vai estar ajudando um canal que trabalha em prol da história do Brasil. Show de bola? Então, para vocês entenderem como tudo aconteceu, primeiro você tem que entender o contexto histórico da época. Essa história envolvendo a República do Chile e o lendário Império do Brasil ocorreu entre os anos de 1879 e 1883, durante a Guerra do Pacífico, uma guerra travada entre o Chile, que vivenciava uma ascensão, e o Peru e a Bolívia. Por volta do ano de 1840, foi descoberto que o deserto do Acatama possuía regiões ricas em recursos naturais, recursos minerais e recursos que poderiam ser usados na agricultura e até mesmo na fabricação de explosivos. Isso atraiu a atenção do mercado internacional. Essa região se tornou alvo de disputa entre duas nações, Chile e Bolívia. Nessa época, ao contrário da grande maioria dos países sul-americanos, os chilenos vivenciavam um momento de ascensão em diversos setores, como na economia e no militarismo. Os chilenos e bolivianos estavam em um embate sobre quem, de fato, era o dono dessa rica região. Em 1866, os dois países sul-americanos chegaram a assinar até mesmo um tratado estabelecendo limites territoriais e dividindo os impostos sobre os recursos, mas de pouco adiantaria. Onde tem muito dinheiro, sempre haverá guerra. Depois de muitas desavenças diplomáticas, no dia 1º de março de 1879, a Bolívia decidiu declarar guerra ao Chile e ativou também o Tratado de Defesa que tinha assinado com os peruanos, trazendo o Peru também para esse conflito bélico aqui no continente sul-americano. O Chile era uma potência militar em ascensão, e isso determinou o rumo do conflito. Os chilenos, ambiciosos pelo expansionismo, possuíam uma marinha de guerra moderna e um exército muito bem equipado e preparado. Os bolivianos e peruanos, por sua vez, não tinham preparo bélico e nem mesmo logístico. O resultado da guerra foi a vitória completa dos chilenos. Enquanto o Chile vivenciava um momento marcado pela ascensão e pelo expansionismo territorial, o Império do Brasil ainda se recuperava da maior guerra travada aqui no continente sul-americano, a Guerra do Paraguai. Por outro lado, levando em consideração a instabilidade na região sul-americana, o último imperador do Brasil, Dom Pedro II, decidiu enviar Felipe Lopes Neto, um político e diplomata brasileiro, ao Chile. Felipe Lopes Neto, o único barão de Lopes Neto, foi um grande diplomata e político brasileiro que atuou como árbitro em diversas crises internacionais no continente sul-americano. Felipe Lopes foi enviado ao Chile para assegurar que o então presidente chileno Domingos Santa Maria não ousasse invadir o território do Império do Brasil. Afinal, o expansionismo chileno era motivo de preocupação. Só que o diplomata brasileiro teve uma resposta um tanto quanto curiosa. Alguns chilenos do alto escalão, empolgados com o momento de ascensão do Chile e com o momento de vitórias militares importantes, estavam cogitando a possibilidade de levar esse expansionismo chileno até as terras brasileiras. Esses chilenos estavam cogitando a possibilidade de invadir terras do Império do Brasil, pois, segundo eles, era o momento em que o Brasil estava enfraquecido como consequência da Guerra do Paraguai. Felipe Lopes Neto deu uma resposta à altura.
O diplomata brasileiro deixou bem claro de que se algum chileno tentasse cruzar o território do Império do Brasil de forma ilegal e hostil, o Chile sofreria com resultados negativos, pois além de o Império do Brasil não estar enfraquecido, o território chileno estava sob o alcance da Armada Brasileira. O Chile nunca teve coragem de fazer algo contra o Império do Brasil ou contra o Brasil.